Bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E vou ler aqui um texto da Bíblia falando de Jonas. Texto conhecido, né? A história de Jonas, né? Não quis obedecer a Deus a primeira vez, mas a segunda eu tive que obedecer, né? Foi para o ventre da baleia e de repente ele clamou lá no ventre da baleia, né? É uma história conhecida, né? Mas vou ler aqui, depois vou dar uma explicada, né? Uma conversada, que diz o gaúcho. Está escrito aqui: a conversão de Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias a caminho. Encontrou Jonas a entrar pela cidade, caminhando um caminho que pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de sacos e sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provê coisa alguma nesse dia e alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, clamem fortemente a Deus, convertam-se para um dos seus caminhos e convertam-se cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. Primeira coisa que tem partes da Bíblia, tem a maioria, né, diz que Deus não é homem para se arrepender, nem filho de homem para se arrepender, aliás. Mas aqui ele se arrependeu, né? Porque o povo pagou um preço. Nínive foi toda a cidade, uma cidade muito grande. Eles entenderam que aquilo, o Jonas era um profeta, né? E pregador da palavra. Então, eles se arrependeram, né? Foi espalhando pela cidade. O rei também fez a mesma coisa, né? E decretou que não haveria de dar comida para os animais naqueles dias, nem cobrir de saco os bichos, né? Olha, foi um arrependimento, né? Eu estou rindo aqui de cobrir os animais de saco, mas houve um arrependimento total dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Deus, então, ele pediu para que Jonas fosse lá pregar para eles o arrependimento, e eles se arrependeram. Agora aquele detalhe, né? Ou vai fazer hoje um pregador puxar uma cidade para arrependimento aí, para ver se eles vão fazer, mas não vão mesmo. Eles não dão ouvido nem a Deus, imagina um pregador.
Como que as coisas mudam, não? Ali houve um arrependimento e a cidade era grande, não era pequena. Então, foi pregado, então Jonas pregou. Na primeira vez Deus mandou para Nínive e Jonas desviou, né? Foi para outro rumo e deu um problema lá no barco que ele estava e caiu no mar lá, porque foi por Deus mesmo, né? E ele foi parar na barriga da baleia e lá ele clamou a Deus que se Deus mandasse a baleia levar ele lá na praia. Eles falam grande peixe, mas o maior peixe que tem é a baleia, né? E Deus mandou a baleia vomitar ele lá na praia. Foi lá e vomitou, que dava ainda para ela nadar ali, né? Mas não na praia muito baixa, o bicho fica ali também. Mas levou ele lá que ele poder sair, e a baleia não comeu ele, né? Ele volta numa baleia, ele obedeceu a Deus. Veja, uma baleia obedeceu a Deus. E às vezes o homem não quer obedecer, né? O homem não está nem aí, mas os animais obedecem a Deus, eles conhecem quando é Deus que está falando. É engraçado, né? Aí você fala assim, mas os animais não raciocinam, mas a baleia, o elefante, o macaco, eles têm a memória melhor que os outros animais, eles têm entendimento, né, mais que outros animais. Como tem outros animais que a gente não conhece, também tem esse entendimento. Então, daí o Jonas voltou, né? E fez essa pregação, né, de arrependimento para Nínive, para que se arrependesse, porque tinha 40 dias. E então, se ele não se arrependesse, Deus destruiria a cidade. Mas por que Deus ia destruir a cidade? Porque era o pecado sobre pecado. Imagine uma cidade que nem São Paulo, não aqui Campo Grande mesmo, que não é muito grande, pequeno, tem 1 milhão de habitantes. Imagine quanta maldade que existe numa cidade também desse daqui. Quanto pecado sobre pecado existe numa cidade desse tamanho aqui. Em São Paulo, então, no Rio de Janeiro. Pecado sobre pecado. E se eu fosse fazer um jejum desse, ou pedir um jejum desse hoje numa cidade grande dessa, até essa pequena, eles não fazem. Você vê o coração do homem, o quanto que está endurecido nesses últimos tempos, né? De ficar de boca aberta, por não conhecer a palavra. Muitos conhecem a palavra, mas eles não obedecem. O Jonas também conhecia a palavra, um pregador da palavra, mas não obedeceu. Na primeira vez já foi para outro rumo, né? Aí Deus puxou ele, põe um anzol no queixo dele. Vem cá, rapaz, você está pensando que você está se mandando? Deus é infinito em amor e misericórdia. Eu falo assim, Deus é muito misericordioso, excede todo o entendimento humano, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para com o homem. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas a maioria não obedece a Deus. E fora aqueles que ainda nem creem, né? Tem uns que nem creem em Deus. Uns não, muita gente faz isso. Não vamos longe aqui, frente da minha casa, uma família que não crê em Deus. Bem frente. Eu já falei de Jesus para ele, aquele que não crê já está condenado. Busquem a Deus enquanto é tempo. Mas a gente fala, mas não vai obrigar, porque nem Deus obriga a pessoa, quanto mais um pregador vai obrigar a pessoa. Tem gente que vai lá, briga com a pessoa. Não podemos fazer isso, nós temos que pregar a palavra. Quem vai fazer isso, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Você não pode pegar o cachorro pela orelha lá na rua e puxar, ele vai te morder. Eu estou falando assim no sentido de você, às vezes, revidar essas pessoas, aí você perde de ganhar para Jesus. Não, você não pode. Tem que pregar, tem que ter sabedoria para pregar a palavra e falar, olha, é assim, assim, assim. Se vocês quiserem a salvação, vai ter que se arrepender, vai ter que buscar Deus. E aquele que não crê, Jesus disse, aquele que crê em mim será salvo. Lógico que tem uma série de coisas para ele fazer ainda, né? Além de crer. Mas quem não crê já está condenado, porque o estágio pior do homem é não crer já, né? Daí pronto. O incrédulo não entra no reino dos céus. E Jonas, ele a primeira vez não obedeceu, mas na segunda vez ele obedeceu. Ele viu tudo que aconteceu com ele, né? E ele andou, diz a palavra, ele andou no bucho da baleia lá,
lá nas profundezas do mar, onde que as correntes eram fortes. Ele andou lá. Só que Deus não permitiu ele morrer, né, no ventre da baleia, até porque a baleia também respira e ela tem os depósitos de oxigênio, né, que ela vem e puxa. Ele fica tempo sem vir para cima de volta. Mas assim, aí é um exemplo para nós de Jonas para os dias de hoje. Nós temos que puxar tudo para os dias de hoje e verificar a palavra, como está hoje o povo. O povo hoje está mais incrédulo do que no tempo de Jonas, mais incrédulo ainda. E se Deus fosse destruir a cidade hoje, não destrói pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por toda a humanidade. Mas, e o amor de Deus que excede todo o entendimento humano. Mas se ele fosse levar tudo como foi feito com Nínive, ele destruía tudo. Por quê? O povo não se arrepende, às vezes nem crê nele, né? Então, nós temos que buscar um entendimento pela palavra, e isso que passou o Jonas aqui para poder Nínive se converter, é um exemplo para nós. É um exemplo. Aqui está falando de nós, toda a palavra é um exemplo para nós hoje. Isso é uma bússola para o homem, a palavra de Deus, para que o homem não venha errar. Aqui foi errado, Jonas errou, o povo já vivia lá, né, no pecado, pecado sobre pecado, que Deus irou-se contra Nínive, porque era muito pecado. E olha, nos dias de hoje está pior do que naquela época ainda, né? Hoje está pior. Hoje o homem quer só saber de gandaia, de bailão, e essa coisa do mundo, só o que é mundano, não quer saber de Deus, não pensa nem na salvação dele, né? É por isso que quando Jesus voltar, e está próximo já, quando Jesus voltar, ele vai levar o que estiver preparado, mas a maioria, 90% vai ficar aqui na terra. De toda a face da terra vai ficar, 90% vai ficar aqui ou mais até. E vai subir pouca gente, porque sem santidade não entra, nem fica aqui na terra mesmo. Vai ter que passar pela tribulação, e depois a grande tribulação, que é pior ainda, né? Então nós temos que nos arrepender e ter como exemplo tantos textos bíblicos aí que toda a Bíblia inteira, né, fala de arrependimento e salvação. Então a gente tem que ter essa consciência de que nós somos pó e que a gente está vivo hoje, mas amanhã você não sabe nem se vai amanhecer vivo. Só Deus sabe, né? E ele muitas vezes poupa a pessoa, porque tem projetos na vida da pessoa. Eu mesmo sofri um AVC uns 3 anos atrás, dormindo. Eu sempre acordava 2h30 para orar de madrugada. E olha que a minha oração é 365 dias, 366 noites madrugadas por ano. Não é uma madrugada aqui, outra lá. Eu tenho uma vida com Deus. E então, assim, tudo é um exemplo para nós. O que eu estou passando aqui hoje para vocês é um exemplo, aqui de uma pessoa apenas, em uma cidade. Mas olha o mundo como está hoje. Olha a situação da humanidade hoje, né? Bem que a palavra diz, né, que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Está nesse contexto bíblico, o texto bíblico está incluído hoje, nos dias de hoje, essa profecia que Jesus, que foi até uma profecia, ao mesmo tempo é uma palavra antiga, né? E que Jesus falou que nos últimos tempos haveria o amor de quase todos se esfriaria, e hoje está dessa forma. Às vezes a pessoa é tão assim rude nessas coisas, porque o fazer o bem às pessoas é a nossa obrigação, né? Mas às vezes a pessoa nega um pão para uma pessoa, um copo de água. Olha,
É uma coisa que Jesus vai chegar um dia presente. Quando eu tive fome, não me deste comer. Quando eu tive sede, não me deste beber. Quando eu tive doente, não fosse me visitar. E daí ele fala, quando vocês não fizeram para um desses pequeninos, não era para ele, né? Mas ele recebe como se fosse para ele. E então deixaste de fazer a mim. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Não vos conheço. Então, às vezes a pessoa fica boquejando, esse cara vai daí trabalhar, não sei o quê. Você não pode julgar as pessoas, você não sabe a situação que ele estava, ou que ele está, e o que aconteceu com ele, você não sabe. Às vezes o cara está com uma fome ali, mas você não tira a comida, às vezes, de dar para outra, joga no lixo, que a gente vê aí, nesses restaurantes, joga no lixo, mas não dá para o miserável que está passando fome. Isso está tudo anotado, Tem um anjo que acompanha as pessoas, eles não sabem, mas tem um anjo que vem só anotando tudo. Aí chega o dia que Jesus vai falar aqui, dá uma olhada aqui. A tua lista aqui é só de coisas que você devia ter feito e não fez. Então a gente não é nada, a gente é o pó do chão, não leva um grão de areia, só se jogar lá no caixão. Eu brinco, né? Esses dias eu estou até brincando. Os caras, você quer fazer a Pax aí? Não sei o que é Pax. Eu digo, não vou fazer Pax não. Mas por quê? Jesus está voltando, a hora que ele chegar vai sobrar só meu sapato e minha roupa e eu vou subir. Ele deu risada. Sabe o que é mesmo? Eu digo, não, pela minha idade que eu estou hoje, ainda vou alcançar essa época que Jesus vai voltar, eu tenho certeza. E as piazadas novas aí que estão aí, essas crianças novas, não vai chegar a casar, a maioria. Então, a volta de Jesus está muito próxima, né? Muito próxima. Não pode dizer o dia nem a hora, porque o tempo é de Deus, não é nosso. O tempo de Deus não é o mesmo nosso. Então, assim, vamos tirar como exemplo, né? Jonas foi um exemplo, né? Que ele não quis obedecer, não serve de Deus, mas não quis obedecer a Deus. Mas Deus foi lá e pegou ele pelo anzol no queixo e trouxe de volta. Você vai pregar aí. E você salvou a cidade toda, e a cidade era grande, não era pequena. Então aí dá para você ver o amor de Deus pelas pessoas, mesmo no erro, no pecado, mas Deus mostrou aí o amor que ele tinha pelo povo, mesmo no pecado, ele queria salvar aquele povo, e foi o que aconteceu, né? Livrar aquele povo de ser destruído. Mas eu vou fazer uma oração agora, que está acabando no meu tempo aqui já. Glorioso Deus eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, papai, que eu peço a Ti, visita, Senhor Deus, em todas as nações, tribos, línguas e povos da face da terra. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de cura, outros precisam de libertação, outros precisam de salvação. Senhor Espírito Santo, vai tocando em cada um, Senhor Deus, que haja salvação, que haja cura, libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória, o nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.